Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite para todos vocês. Deus seja louvado para todos sempre. Quero nesse momento compartilhar algo da parte de Deus, né? A palavra do Senhor para os nossos corações. Já quero estar falando sobre o templo de Deus, né? O templo de Deus, algo muito especial. O Senhor nos conduziu nessa noite a estar compartilhando esta palavra. Quero fazer uso de alguns textos. Quero iniciar com um texto no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O Senhor orientando Moisés, né? No capítulo 25 a gente vê, se inicia com o Senhor convocando, falando com Moisés, para Moisés convocar o povo trazer oferta, para o povo contribuir, que ali o Senhor estava dando orientação para fazer um tabernáculo, né? E nós vamos ver no decorrer desses textos, a gente percebe em Êxodo, da maneira como Deus, ele dá os detalhes, como Deus, ele ensina, ele mostra, ele dá a direção de quem chamar, de quem não chamar para esta obra. E perceba aqui que o Senhor está falando para Moisés: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então Deus, aqui ele está pedindo para que Moisés, né, o povo de Israel, vinha ali construir um tabernáculo, e aonde o Senhor ele vinha habitar neste lugar, neste tabernáculo, neste santuário. Mas na frente, né, lá já com Salomão, o Senhor vai dar a planta, vai direcionar Salomão a construir o templo para o Senhor. Então perceba, meus irmãos, que aqui em Êxodo a gente vê o Senhor orientando para que seja construído um tabernáculo para ele habitar no meio do povo. Lá com Salomão vai construir um templo, né? Aonde o Senhor ia vir habitar ali naquele templo, aonde quando o templo foi construído, né? A gente vai ver que a glória de Deus desceu, o povo não conseguiu, né, nem ficar de pé por conta da glória de Deus, por conta do poder de Deus ali que foi manifestado. Todo lugar se encheu com a fumaça, né, com aquela presença de Deus, com a glória de Deus. Salomão ofereceu sacrifícios e mais sacrifícios de gratidão ao Senhor naquele momento. Então perceba que no decorrer dessa história, né, da história do povo do Senhor, a gente percebe que Deus inicia habitando em um tabernáculo, né, aonde foi construído também uma arca. A arca representava a presença de Deus, né? Representava que Deus estava ali com o povo, aquela arca. Quando o povo ia para a guerra, o povo levava a arca, que representava a presença, representava que Deus estava com eles e eles eram vitoriosos. É tanto que a gente vai ver quando os filhos de Eli, né, pecavam contra o Senhor, quando eles foram para a guerra, e havia um juízo de Deus sobre a vida, sobre a casa de Eli. No início eles não levaram a arca e teve uma grande perca. Depois mandaram chamar a arca, que representava a presença de Deus, e ali a arca foi, mas o juízo de Deus já estava estendido sobre aquele povo, sobre os filhos de Eli. E naquele momento a arca foi levada. Quando chega-se a notícia, né, lá no arraial, que a nora de Eli fica sabendo do que estava acontecendo, ali veio o momento dela dar à luz a um filho. E naquele momento, quando o filho nasce, ela coloca o filho de Icabod ou Icabone, né? Se foi a glória de Deus, ou levaram-se a glória de Deus acabou. Então a arca não estava mais presente porque tinha sido levada pelos filisteus.
E ela coloca o nome do seu filho Icabone, né? Ou Icabou, se foi levada, foi roubada a glória de Deus, porque a arca representava isso, a presença de Deus. Significava que Deus estava ali, presente naquela arca. Dito isso, né, a gente percebe, né, que o Senhor, ele habitou na arca, né, ali a presença de Deus representava a arca, habitou no tabernáculo e a arca representava a presença de Deus, era tanto que ficava no Santo dos Santos. Depois vem o templo, né, vem um templo, quando o Salomão constrói o templo, ali estava ali a presença de Deus. E Jeremias, né, Jeremias, ele também vai profetizar, né, que o povo, chega um momento que o povo está usando o templo como ali era um lugar que se representava a presença de Deus, o povo vai usar o templo apenas como um amuleto, né? Como se eles estivessem no templo, o juízo de Deus não viria. Mas eles estavam vivendo a vida de pecado, estavam pecando contra o Senhor. E Jeremias profetizou muitas vezes a respeito disso, profetizou até a ruína do templo, a destruição, profetizou que o povo ia ser levado cativo, o povo não acreditou. Então perceba, meus irmãos, tudo isso, né, no Velho Testamento. Agora algo muito especial para nós, né, que servimos o Senhor. E aí eu quero, junto com vocês, abrirmos um texto na palavra de Deus em 1 Coríntios, né? Então, os irmãos já viram que assim como Deus morou no tabernáculo e no templo, assim também vive. Deus morou no tabernáculo e morou no templo. Agora nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, né? Será que Deus, como no Velho Testamento, Deus, ele ainda, né, está morando no templo? Ainda só conseguimos ter acesso a Deus se nós estivermos só no templo? Não é verdade? Vamos ver aqui o que é que Coríntios, né, que Paulo, vamos ver o que é que Paulo fala a respeito sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, e no versículo 16 e 17. Então acompanha aí. Em Êxodo, o Senhor pediu para preparar um tabernáculo. Salomão, Deus ali direcionou para que construísse o templo. Agora vamos ver aqui em Paulo, né? O que é que Paulo fala? Em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está fazendo uma pergunta, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Agora perceba, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então você, meu querido, minha amada, você é a arca hoje. Você é a arca hoje que leva na sua vida a presença de Deus. Você é a arca hoje onde Deus, aleluia, Ele está presente. Você é o templo de Deus. Você é a morada de Deus. Então, meus queridos, aonde você estiver, entenda isso, onde você estiver, você carrega a presença de Deus. Ou é para nós estarmos carregando, né? Para nós sermos esse templo de Deus. Somos o templo de Deus. Então, aonde nós estivermos, Deus está presente, porque nós somos a morada dele.
Então, se você está na sua casa, não fique pensando, eu estou em casa. A presença de Deus não está aqui, ela está, porque ela está em você. Quando você quiser ver a glória de Deus, se olhe no espelho, você vai ver a glória de Deus. Seu filho, seu esposo ou sua esposa serve o Senhor, se sua casa serve a Deus, não precisa nem você olhar no espelho. Basta olhar no seu filho ou para sua filha, que aí está a presença de Deus. Você é a morada de Deus. Ainda em outro texto, 1 Coríntios 6, no versículo 19 e 20. Ainda nós como esse templo de Deus. Olha o que aqui diz. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. O seu corpo pertence a Deus. Ele é o tabernáculo de Deus, ele é a morada do Senhor, ele é a arca que transporta, que leva, que carrega a presença do Espírito Santo. Então nós somos essa morada de Deus. E aonde nós estivermos, nós somos mensageiros de Deus, somos portadores de Deus, porque Deus está em nós, porque o Senhor habita na minha vida e habita na sua vida. Outro texto, 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 16. Capítulo 6 e o versículo 16 de 2 Coríntios. O que é que diz? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós não temos consenso nenhum com os ídolos, porque nós somos o templo de Deus. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo do Senhor. Ele habita em nós. Ele habita na nossa vida. Ele habita em mim, ele habita em você. Ele habita na minha vida, ele habita na sua. Por isso não tema. Para nós concluirmos, Efésios 2, 21 e 22, para nós concluirmos. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados para a morada de Deus, para Deus morar na minha vida e na sua vida. Então, meus queridos, que Deus os abençoe. Não se atribule, não fique triste, porque o templo, porque o prédio está fechado. A glória de Deus, ela habita em você, ela habita em mim, ela habita em nós. Nós somos esse templo, nós somos a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. E para concluir, Romanos 16 e 5. Eu saudo vocês todos com esta palavra. Saudai também a igreja que está em sua casa. Você é a igreja que está em casa. Somos igreja. Somos morada de Deus. Somos o corpo de Cristo. Que Deus vos abençoe, meus queridos. No nome de Jesus. A igreja não está em crise porque as portas estão fechadas. A igreja estará em crise se ela não orar. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pai, abençoa todos nessa noite. Derrama da tua graça. Ajuda, meus irmãos. Nos ajudas, nos faz compreender. Nos faz compreender, nos dá clareza, Senhor. Através dessa palavra, vivifica a nossa vida e o nosso coração. Nos faz compreender que nós somos morada tua. Nós somos o templo que o Senhor habita. Nós somos o templo que o Senhor mora.
Nós somos o templo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, que o Teu Espírito, que o Teu tesouro precioso está, Senhor, em nós. Pai, abençoa todos no nome de Jesus nessa noite. Amém. Deus abençoe meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.